Falando um pouco de governança, uma proposta que pareceu bastante interessante é a lei da responsabilidade gerencial, né, que vocês falaram. O fundo partidário, ele deixa de ser por número de deputados, me corrija se eu entendi errado, em vez do fundo ser por número de deputados, ele vai ser por número de municípios que batem as metas, etc. À primeira vista, um contraponto é que o Missão, ele, se tudo der certo, vai eleger alguns deputados agora, porém, prefeitura vocês têm zero. E o Centrão, que é o que você mais critica, vai ficar com todo o dinheiro. Então, essa proposta gerencialmente parece interessante, mas, por outro lado, ela reforça ainda mais o Centrão. Então, vocês já chegaram a pensar por esse ângulo? Porque eu tenho que usar o Centrão a meu favor. O Centrão é uma coisa bem jabuticaba, é uma coisa muito brasileira. A esquerda meio que é uma constante nas democracias no mundo todo, o Centrão é uma coisa muito profunda nossa, e o Centrão ele costuma se utilizar dos governos, raramente os governos se utilizam do Centrão. A ideia da lei de responsabilidade gerencial é partir de algumas premissas. A primeira premissa é que o brasileiro, na alma dele, é monarquista. E essa alma monarquista, ela acontece nas cidades. Existe uma relação do cidadão com o líder político local, que ela não é uma relação normal que você vai ver, vamos dizer, numa democracia em que as pessoas e o Estado são mais impessoais nas relações. Essa pessoalidade que se dá através de uma relação que ela é patrimonial, ela não será alterada. Então, essa é uma premissa quase filosófica, de ler Sérgio Buarque de Holanda. Então, aceitando isso como premissa, que é, no fundo, a premissa da própria existência do Centrão, eu passo a olhar, essa relação sempre vai existir, e eu preciso condicionar essa relação não mais a critérios que são soltos, como, por exemplo, partidos crescerem porque elegem deputados carismáticos, mas sim, aquele líder local, ele atingirá determinados índices de desempenho, como aumento de atividade econômica, segurança, saúde, educação, a cobertura de água, a cobertura de saneamento. E aí, com base nisso, que é uma avaliação que hoje, e essa é uma boa provocação para se fazer, o eleitor não faz. O eleitor que quando avalia e reelege os seus prefeitos para os inteiros do Brasil, ele não está avaliando a gestão do prefeito. Apenas em casos muito agudos, tipo, não está atendendo nada aos postos de saúde, sabe, quando a coisa bate na parede, assim, de vez, mas... não, para os casos, os maus prefeitos são reeleitos, porque eles também compram os votos do eleitor. Ao estabelecer esses critérios, a gente qualifica a relação, porque haverá um ente, que não o próprio eleitor, que vai avaliar de maneira objetiva o desempenho desses prefeitos. E ao fazer, ao você gerar uma pressão nos partidos, por exemplo, o PSD do Kassab, que tem muito prefeito, ao invés de focar apenas em usar o prefeito como um instrumento de execução de emenda a serviço do deputado, a base política e a base estratégica dele passa a ser corpo técnico sólido junto a prefeitos para bater meta, e as metas oferem a pontuação, e aí o PSD do Kassab passa a ser um partido, se ele conseguir bater muitas metas, útil para a democracia. E isso é bom, a gente está requalificando eles. Então, até assim, há um desprendimento, e eu sei que isso pode representar no médio prazo uma vantagem para a gente. Porque vocês ficam sem dinheiro e o Centrão fica com todo o dinheiro, na prática, no dia 1. Se o dinheiro do Centrão vier porque eles aumentaram a cobertura de água, esgoto e atividade econômica em município que não funciona, como é que define esses indicadores? Essa era a minha pergunta follow-up, é que, de certa forma, filosoficamente, nós estamos dizendo, olha, você, cidadão do município tal, do Acre, você não é mais uma decisão soberana sua apenas ter esse ou aquele prefeito. Vai ser no final do dia vai ser um técnico em Brasília, centralizado, e o receio que dá, não só um governo Renan, mas voltando, vamos supor, no futuro, tal PT de volta lá, ou outro partido. Se isso não pode ser instrumentalizado, porque métricas também são subjetivas, né? Quanto você vai botar de IDEB para uma cidade e para outra? Então, se não pode ser um instrumento político para perseguição de opositores, um presidente da República mal intencionado, por exemplo, apertando os indicadores e sugando, né, secando de dinheiro os prefeitos opositores e até caçando. Acho que prevê a lei que vocês estão propondo, a cassação de prefeitos... Tirar o direito político. Tirar o direito político de ele prefeito. cumpre o mandato, mas se ele não cumpre o número básico... a instituição disso, né? A primeira coisa é que, assim, essa perseguição já acontece e tudo isso já vem acontecendo, só que com uma base nem um pouco republicana e nem um pouco focada em indicadores de desempenho. Então, isso já existe. As emendas já obedecem critérios que são basicamente personalíssimos. Se você é um prefeito que não é vinculado a um determinado deputado e você não quer executar de maneira fraudulenta a emenda dele desviando com a empreiteira do amigo do cara, você não vai receber a emenda dele. E você provavelmente não será reeleito. Se você é um prefeito que não está num determinado grupo político regional, não é aliado do governador, ou não está num bloco partidário ligado ao governo federal, você também não vai receber recurso. Então, na prática, isso já acontece. Você também pode perder seus direitos políticos das mais diversas maneiras. Você tem hoje, por exemplo, uma legislação que é similar a essa, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela incide sobre eles por questões fiscais. Então, isso já acontece e os critérios
que são bem objetivos, foram estabelecidos lá no governo Fernando Henrique. A ideia... única diferença é que a lei da responsabilidade fiscal, ela é execução de orçamento. Então, se o cara não gastar e não estourar, ele não é punido. Aqui você está cobrando resultados de que gestão. Nem sempre dependem do prefeito, por exemplo. Nem sempre... Subiu a nota, não lógico, subiu, né? não. Pode ter uma seca, alguma coisa, pode acontecer um desastre, lógico, ele não consegue entregar aquilo. Lógico, mas tudo isso tem que estar dentro da legislação. A ideia da lei de responsabilidade gerencial é prever isso. E a primeiro prever, junto com o Congresso, a ideia é passar isso junto com o Congresso Nacional, e a ideia é criar os indicadores, boa parte deles já existe. O TCU, inclusive, tem boa parte dos indicadores, existe um painel do TCU sensacional, só que o TCU não tem poder hoje, vamos dizer, de gerar sanção sobre administradores públicos que não conseguem atingir esses indicadores. A ideia é, você precisa ter os indicadores, porque qualquer coisa que funcione tem indicadores de desempenho, não existe voar de avião sem os seus instrumentos, hoje os prefeitos vão seus instrumentos, e você não tem nenhuma vinculação deles à consecução dos resultados. Você tem casos bem claros, se você entra como prefeito do município com 0 de fornecimento de água e termina o seu mandato com 0 de fornecimento de água, você não fez nada. E assim, não dá para dizer que o prefeito não tem meios de ação de fazer determinadas coisas, porque o orçamento já chega. Existe o fundo de participação dos municípios em que o dinheiro já chega e boa parte desse dinheiro já vai vinculado. As metas de saúde, as metas de educação já são vinculadas com o orçamento que já vai chegar para eles. Então esse orçamento já existe. A infraestrutura, para boa parte disso, já existe. E aí as metas vão ser criadas dentro deste, vamos dizer, do arcabouço ligado àquele tamanho do município, à condição dele. Então você tem um município que está muito abaixo no ranking do SAEB, do IDEB, dos outros municípios da região, de outros lugares com padrão socioeconômico, aí o legislador vai trabalhar para criar os indicadores ligados a ele e é o ramp-up que aquele município tem que apresentar. Agora, os municípios que não apresentarem nenhuma melhora, mesmo com o governo federal enviando recursos para eles, veja, esses municípios vão ter que trocar a gestão deles. A questão toda é que a certeza que nós temos hoje é que eles não cumprem e eles se reelegem. E vocês não têm nenhum instrumento de sanção para um cara que não cumpre nada e se reelege. Então, o único meio é você criar, dentro da democracia, você criar indicadores de desempenho. O outro meio seria você acabar com a democracia no município, coisa que nós não pretendemos fazer. Então, se você vai manter a democracia no município, você tem que entregar os indicadores de desempenho, você tem que mandar, e existe um gravíssimo problema, não existe compartilhamento de políticas de maneira efetiva dentro dos municípios. Ou seja, um prefeito de uma cidade pequena mal sabe como montar, por exemplo, uma PPP na área de saneamento ou de água para ela trabalhar ali. Em geral, para funcionar disso, você tem que montar um consórcio intermunicipal, você tem municípios pequenos. Quem vai trabalhar, quem vai desenhar o modelo do consórcio intermunicipal? Você vai ter que mandar técnico do governo federal para trabalhar com ele. A premissa que a gente parte é a premissa de que o governo federal vai ter que atuar compartilhando técnica com os governos municipais, com as prefeituras, para que elas atinjam essas políticas. Isso são políticas de Estado. Então, nós temos que travar isso, igual travaram, assim, o Bolsa Família foi travado como política de Estado. A ideia de que você tem metas na área de educação, que você tem que universalizar o acesso à água, deveria ser uma política de Estado. Porém, não é política de Estado. Um prefeito pode ficar entregando gestão sem ter saneamento básico ou água. Um prefeito pode entrar e terminar uma gestão com o número de pessoas no assistencialismo aumentando, com o PIB da cidade não aumentando, e está tudo bem, e terminar reeleito. Então, se você não tiver esses critérios, criar as vinculações, e aí isso passar por lei dentro do Congresso, e ser transparente para a sociedade civil inteira poder acompanhar e cobrar, você vai ter o que a gente tem hoje, que são municípios fantasma do ponto de vista da gestão e do orçamento. E isso está sendo horrível para o Brasil. Renan, quero sair do papo técnico sobre o Brasil e entrar numa questão de representação de valores, eleitorado, militância. Você tem uma longa história política aqui no Brasil já, né? Já dá para dizer que é longa. E um ponto de fricção que eu ainda noto para parte da direita adotar seu nome como está aqui meu candidato, vamos lá, é o histórico todo com o bolsonarismo, vamos dizer. Então, você foi um dos que mais cedo rompeu, talvez, acho que talvez o que mais cedo. Primeiro, talvez, de grande movimento na direita, rompeu com o bolsonarismo, de forma bastante enfática, não só um rompimento técnico e moderado. E ao longo desse período todo, você manifestou N crítica aos líderes desse processo, mas não só aos líderes, né? Algumas vezes aos eleitores também. E eu queria saber o que você pensa disso, assim, hoje, né? Tem um certo acirramento de clima entre as duas militâncias. O bolsonarismo continua tendo uma militância muito forte, o Missão também passa a ter uma militância forte hoje. Você tem alguma meia-culpa ao longo desse processo em relação ao eleitorado? Acho que você já deixou as suas desavenças com os líderes muito claras em N oportunidades. Mas eu queria saber como é que você está entendendo assim, o eleitorado, eu vou dar você... Chama de gado.
o gado eleitoral, que já você fala, falei o cara é o gado, o A cara é tia do isso, Zap. nas lives, etc. Rodou N vídeos, cortes ao longo desses anos, né? E eu tô curioso para saber como é que você entende essa conciliação hoje em relação ao eleitor, que não faz parte de deputado, senador, não é nada disso. Eu tenho que ser maduro a ponto de dizer que até certas críticas que eu ainda faço, não só ao eleitor, mas aos agentes políticos, às vezes eu passo do ponto. Mas eu tenho que ser honesto o suficiente para dizer que eu tenho que sustentar as críticas que eu fiz no passado. E não apagar as coisas que eu fiz no passado, nem as lutas que eu tive no passado, que querendo ou não foram necessárias para ser quem eu sou hoje. Então, eu disputei com um eleitor bolsonarista, e não só com o líder, mas com o eleitor bolsonarista, porque eu acho que ele estava errado nas posições dele. E eu acho que isso carrega em si uma virtude. Porque o eleitor também ele tem posições, ele também vai me tratar de maneira desrespeitosa. E eu vou responder a ele. E eu acho que isso faz parte de uma troca. E a troca nem sempre é uma troca simpática, ela vai ser antipática também. E ela, às vezes, precisa ser antipática. E eu não posso negar todas essas coisas que foram feitas, porque eu defendo, e o meu grupo defende de maneira muito apaixonada as posições que nós tomamos, e nós consideramos que nós estávamos certos em todas essas brigas. Eu acho que o bolsonarismo foi um câncer para o nosso campo político. Acho que o bolsonarismo é um câncer. Essa eleição é uma eleição que foi desenhada para o Lula vencer por causa da candidatura do Flávio Bolsonaro. E eu acho que ainda tem pessoas que acreditam nisso. Eu acho que tem eleitores que estão dentro dessa ilusão. Eu acho que isso faz um mal danado. Eu acho que a gente parou de discutir dentro da direita brasileira luta contra a corrupção. A direita brasileira não defende, tirando nós e alguns elementos do Partido Novo, não há mais discussão sobre luta contra a corrupção dentro da direita. Muito pelo contrário, a direita brasileira entrou num cinismo colossal. Vale tudo se você estiver defendendo o Bolsonaro. Acho que não há discussão sobre propostas. Não há nada, não existe um programa bolsonarista, já não existia. E aí, quando surgiu a muleta o Paulo Guedes é o nosso posto Ipiranga, isso foi uma muleta que facilitou qualquer coisa. Hoje, qualquer um pode ser um posto Ipiranga para qualquer coisa, mesmo que em termos valorativos isso não signifique nada. Não há debate intelectual, há apenas simplificação, meme. E aí, o que aconteceu, que é uma coisa que a gente previa, é que o bolsonarismo ia ser comido pelos seus... Igual o Cronos, né? Ele ficava devorando os filhos, mas uma hora eles vão matar ele. Que é o Nicolas, que é a Michelle, né? Que agora são os próprios pós-bolsonaristas procurando a independência e tentando destruir eles, usando as mesmas práticas deles, que foi uma coisa que a gente nunca fez. Quando a gente enfrentou o bolsonarismo, nós fomos muito claros. A gente, de cara limpa, eu não gosto de você, eu acho que tá errado, isso aqui você tá roubando, isso aqui está sendo autoritário, você me xingou, eu vou xingar de volta. Esses outros caras não falam na cara, esses outros caras são cínicos, são mentirosos. É uma morte que eles estão tentando construir do bolsonarismo, é uma morte silenciosa, por um sufocamento lento, igual aquela cena acho que no Resgate do Soldado Ryan, que um soldado, acho que o alemão mata um americano e vai colocando lentamente uma faca na goela do cara e faz um shh, shh. É isso que eles estão fazendo com o bolsonarismo. Mas aí você voltou para os líderes, né? Pergunta. Mas pro eleitor eu já falei. Eu queria saber. Né? Mas do eleitor isso foi claro. Do eleitor eu não apago nada do que eu disse. Aquilo fui eu naquele momento, assim como o eleitor nos chamava de vocês são drogados, esquerdistas, comunistas. Eles me xingavam Hoje também. De PT Júnior que chamam. De PT Júnior. É ridículo, né? Eles chamavam todas essas coisas. E eu vou respondê-los. Eu não vou virar e fingir que aquilo não aconteceu. Eu não vou fingir. Eu vou lutar de volta. Eu só existo. E como é que está seu coração hoje com o eleitor, repito, não os líderes, o eleitor bolsonarista? Eu preciso convencê-lo do erro dele. O meu vice é justamente a representação disso. O meu vice era um cara que achava que eu era um comunista em um determinado momento. Achava que eu estava errado. O meu vice chegou em algum momento até aí nos acampamentos após a eleição de 22, achar que era uma luta cívica. Aí ele percebeu ali, da virada do ano, tem algo de errado acontecendo. Não tem nada a ver com isso. E aí ele se alterou. Eu tenho que ser generoso com eles, porque eles são eleitores. Eu não vou incorrer numa coisa que o jornalismo faz, que é achar que eles têm tipo uma marca da maldição. Eles não são democráticos. Não, cara, em grande medida, eu fui alvo ontem de uma manifestação de estudantes de direito do Largo São Francisco que eu não posso fazer um ato ali na frente. E eles não têm a marca do autoritarismo. Não, aquelas pessoas, elas estavam enganadas. Em alguma medida, elas foram engambeladas e elas entraram em surto, especialmente as pessoas que militavam pelo bolsonarismo na internet. Entraram num surto. E aquele surto fez mal para elas. Eu quero não apenas que elas saiam do surto, mas que votem na gente e que a gente construa um caminho que está muito mais próximo do sistema de valor delas do que o Flávio. O Flávio Bolsonaro representa basicamente a elite política do estado mais corrupto do Brasil, que é o Rio de Janeiro. A gente esquece, assim, se eu chegar para uma tia do Zap, para falar um termo que você colocou, no interior do Paraná, a tia do Zap é arquetípica, ela tá morando em Guarapuava, né? Ela tá lá, e eu apresento para ela, olha, este aqui é o Bacelar, ele é ligado ao Comando Vermelho, de acordo com a Polícia Federal, e ele era apoiado pelo Flávio. Esse aqui é o Canela,
Ele era candidato ao senador do Flávio e a suplente era a mãe do Flávio. Este cara, encontraram metralhadoras na casa dele e ele fez um pacto em Belfort Roxo com o Comando Vermelho. O que ela acharia? Será que aquilo coaduna com o sistema de valor delas? Não coaduna. E, na verdade, eles ficarem repetindo Deus, Deus, família, família, quase como um mantra, manteve as pessoas numa ilusão enquanto eles faziam um negócio com o Bacelar e o Tega Joias. E eu acho que isso cruzou muitos limites. Eu quero que essas pessoas acordem desse surto. E por mais que eu tenha discordado, tenha sido duro, pelo menos eu fui verdadeiro com elas. Então você quer convencê-los do erro deles, né? Essa tua intenção hoje. Qual foi um erro seu nessa trajetória toda? O que você olha para trás e fala, puta, nisso aqui eu errei? Eu sempre fui muito colérico. Eu nunca tive grandes erros de intenção, nem acho que tive erros de intenção, mas eu sempre fui muito colérico na forma. Eu sempre quis inovar demais. Você está falando erros de comportamento, mas alguma coisa específica, mas algum fato seu, algum posicionamento? A forma, a política é sobre forma. A forma, na verdade, aquele negócio meio a mensagem. Eu fui muito agressivo já. Eu já acho que eu já passei da linha em muitas críticas a muitas pessoas. Isso é forma, isso é política pura. Ela define, inclusive, a ação política. Então, agora eu falo assim, nós erramos, por exemplo, a nossa estratégia de enfrentamento ao petismo? Não. Ao bolsonarismo? Não. Ao voto nulo em 2022? Não. Postura nossa agora com o Kim Kataguiri na 6x1? Não erramos. Eu acho que os erros de intenção nossos, se rolaram, foram ruins. Confiei demais, fui ruim na seleção de material humano, tenho muito SMBL porcaria perdido por aí. Selecionei mal lideranças por muitas vezes, me empolguei com pessoas, erro de gestão, erro como gestor ali, falhei nesse ponto. Comprei brigas que não deveria comprar. Sim, são erros e erros que determinaram alguns atrasos no avanço nosso, mas não impediram a gente crescer. Valeu.